brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Gente, eu não sou o que se chamaria de um palestrante. Eu sou apenas um músico, um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Eu sou um cara muito mais para simples do que para sofisticado. Então, tudo que eu vou falar aqui tem a ver com a minha experiência de vida. Eu sou um homem que tem quase 50 anos de idade e tem muito a ver com a minha experiência de vida e com a experiência com as pessoas com deficiência, em especial as pessoas cegas. Movimentos sociais muitas vezes são confundidos com pequenos núcleos onde nascem partidos políticos. E a gente sabe exatamente onde termina tudo isso. Quando o poder cai nas mãos, simplesmente o movimento, aquilo que era um movimento social e que cresceu e virou um partido político, simplesmente ganhou o poder, esquece das suas bases, esquece de tudo. A gente tem visto isso acontecer ao longo dos anos no Brasil, a história brasileira mostra isso, enfim, claramente. Então a minha tradução, a tradução que eu considero lógica para movimento social, é o quê? Um grupo de pessoas que se unem, geralmente pessoas de baixa renda, pessoas que ficam à margem da sociedade e pessoas que tentam, de uma maneira ou de outra, se tornarem visíveis, né? Visíveis porque a sociedade, ela, no caso das pessoas cegas, sim, somos cegos, mas a sociedade é que não nos enxerga, ou finge que não nos vê, né? Porque é muito fácil simplesmente ignorar. Ignora que esquece, né? Aquela história dos cães ladram e a caravana passa. E o movimento social é exatamente para evitar que a caravana passe sem dar socorro aos cachorros. Eu gosto muito de me referir aos cachorros, porque um dos mandatários do mundo dos cegos no Brasil me chamou carinhosamente de quadrúpede, para você ver que a elite ela considera aqueles que estão abaixo realmente gado, que pode ser tocado, enfim. E a função do movimento social é exatamente mostrar que não somos gado, que somos gente e que precisamos, sim, ter visibilidade dentro da sociedade. Eu estou há mais ou menos 20 anos pesquisando o porquê que as políticas sociais destinadas às pessoas com deficiência, elas jamais chegam na ponta. E quando chegam, geralmente é em forma de esmolas. Por isso que eu fiz uma música que diz assim: eu não quero esmola para viver, quero uma mola propulsora para seguir, não desejo piedade ou caridade de você, só peço sua força para essa escada subir. A escada que eu me refiro é a escada social, né? Então, o que acontece? Aí vem a história da VCB. VCB, que significa Visibilidade Cegos Brasil, cujo site é www.visibilidadecegosbrasil.com
www.visibilidadecegosbrasil.com.br. Visibilidade Cegos Brasil, tudo junto em minúscula. E a rádio é www.visibilidadecegosbrasil.com.br/rádio. Vocês podem ouvir a nossa programação. Então, movimentos sociais, voltando aos movimentos sociais, é muito fácil confundir movimentos sociais com movimentos extrapartidários. O que são esses movimentos extrapartidários? São movimentos que pertencem ou nasceram dentro de um partido e que ficam por fora, dizendo que são sociais, mas na verdade são ramificações desses partidos e simplesmente obedecem rigorosamente aos ditames desses partidos, né? Olhando por um ponto de vista puramente musical, porque não sou sociólogo, nem antropólogo, nem estudioso, sou apenas um cara que estudou na prática o que significa a falta de políticas públicas. Eu diria o seguinte: é muito fácil para mim falar sobre um movimento social genuíno, como Visibilidade Cegos Brasil. Eu vou usar um exemplo aqui que é muito didático e muito fácil de entender. Eu só peço perdão a vocês pela minha falta de uma verve mais sofisticada. É que, como eu disse, eu sou apenas um menino pobre do interior da Bahia e que resolveu lutar pelas pessoas com deficiência, em especial as pessoas com deficiência visual, as mais revitimizadas dentro do processo social brasileiro, se é que eu posso usar essa indicação. Veja só, eu tenho aqui em minhas mãos uma carta, aliás não, uma carta não, isso é uma música. Eu tenho aqui em minhas mãos o básico para uma criança cega escrever. Isso fora o papel, é claro, né? Uma criança cega precisa de uma reglete, isso aqui, e precisa de um punção, isso aqui. Ou seja, o material básico para uma pessoa cega desenvolver a escrita e também a leitura. Por que eu estou usando esse material tão simples para dar um exemplo tão amplo como é a questão dos movimentos sociais? Porque existe uma coisa no Brasil chamada tributos, que todos conhecem perfeitamente. Esses tributos, eles são danosos, eu repito, danosos, na produtividade do país, na produção. Porque simplesmente eles incidem sobre tudo e muitas vezes, na maioria das vezes, eles incidem 2, 3, 4, 10 vezes sobre o mesmo produto, né? Paga-se imposto de tudo quanto é jeito, tributos de tudo quanto é jeito. Na questão da produção, ele é danoso. Na questão da pessoa com deficiência, em especial a pessoa cega, os tributos, eles são criminosos. Eles não são só danosos, eles são criminosos e eu vou explicar a vocês por quê. Os movimentos sociais deveriam se pautar na base das coisas para fazer suas reivindicações. E é por isso que eu estou aqui mostrando uma reglete e um punção. Porque isso aqui é a base da escrita para o cego, fora o papel, né? Bom, esse produto, eu ia colocar aqui, mas eu acho que eu devo continuar com ele na mão. Esse produto, em preços de 2013, custava R$ 42.
esses dois produtos aqui, punção e reglete juntos, custavam R$ 42. 31,93% desses R$ 42 são tributos. Agora vejam o comparativo. Olha só. Nessa mesma época eu comprei caderno, lápis e borracha. 6 lápis, perdão, 4 lápis, 6 borrachas e um caderno. Esses produtos, para a criança que enxerga, é o básico para a criança que enxerga estudar, custavam na época R$ 6,40. Eu tenho até nota fiscal disso. Se alguém desejar, eu vou passar o meu endereço de e-mail e posso eu posso escanear e mandar todas as provas do que eu estou dizendo aqui, do que eu estou afirmando. Prestem bem atenção. 31,93% é o que é cobrado de imposto sobre esse material aqui que está na minha mão, para a criança cega iniciar a escrever, a escrita, se iniciar na escrita. O mesmo produto para a criança que enxerga, ou seja, lápis, caderno e borracha, custavam na época R$ 6,40. Agora veja bem, R$ 42 é o preço disso aqui. 31,93% disso aqui dá R$ 13,50. Vejam bem, isso aqui custa 42, custava 42, mas vamos usar 42 como exemplo. Custava R$ 42, certo? O material básico para a criança cega estudar, fora, obviamente, o papel. Eu estou falando só disso aqui. R$ 13,50 dos 42 que isso aqui custa são tributos. Que um pai cego, que um pai tem que pagar para que seu filho cego tenha uma reglete e um punção, fora o papel. R$ 13,50. Agora, veja só. O produto o mesmo produto para a criança que enxerga, ou seja, 6 borrachas, 4 lápis e um caderno, esses 3 produtos custavam R$ 6,40. Ou seja, só os tributos pagos no Brasil por um pai que tem um filho cego, só os tributos que esse pai tem que pagar para o filho ter uma reglete e uma punção, dá para pagar duas vezes, prestem atenção, 2 vezes, o mesmo material para uma criança que enxerga. Gente, isso é um escândalo. Por que eu escolhi exatamente o capítulo 4 das reivindicações da Visibilidade Cegos Brasil para falar sobre as pessoas com deficiência no Brasil? Porque acreditem, esse mal, o mal que os cegos, que eu estou exemplificando aqui, que afeta diretamente aos cegos, esse mal se espalha por todas as deficiências. Os tributos são cobrados no Brasil para que o surdo possa ouvir, para que o cadeirante possa se locomover, e por aí vai. O material para a pessoa com deficiência intelectual é caríssimo, porque empresas lucram horrores com isso. É o capítulo 4 da VCB. E agora que eu exemplifiquei para vocês, ou seja, R$ 42 é o preço disso aqui. Pelo menos era em 2013, quando eu dei uma palestra lá no Congresso Nacional, quando eu falei sobre esse assunto, que eu não dou palestra, quando eu falei sobre esse assunto lá na Câmara dos Deputados, numa audiência pública, que eu tive que brigar para poder falar, porque um outro problema da nossa invisibilidade é a gente não poder falar.
A pessoa com deficiência não tem o direito no Brasil de falar por si. E aqueles que falam, geralmente são comprados pelo sistema para que falem o mínimo possível. É por isso que a Visibilidade Cegos Brasil nasceu, e eu acho que é o motivo dos movimentos sociais existirem, eu digo os movimentos sociais verdadeiros, não esses que querem se transformar em partidos, etc, 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 ou viverem como satélites de partidos, né? Enfim, então, de novo, R$42 é o preço disso aqui, fora o papel. R$13,50, ou seja, 31,93%, são tributos. O preço do mesmo material para uma criança que enxerga, incluindo aí o papel, são R$6,40. Eu tenho nota fiscal de tudo isso, posso mandar para qualquer um de vocês que desejarem ter as provas do que eu estou dizendo. Ou seja, só os tributos que se paga por isso aqui, por esse material, no Brasil, dá para comprar 2 vezes o material para uma criança dita normal, entre aspas, é claro. Uma criança que enxerga. Bom, eu vou falar sobre os tributos no Brasil, que é assim o foco do movimento Visibilidade Cegos Brasil. E por que os tributos sobre nosso material específico, nossas ajudas técnicas e tecnológicas, por que os tributos influenciam tanto na problemática da educação, do trabalho e da independência da pessoa com deficiência no nosso país? Por quê? Por que isso? E por que ele está no centro, praticamente no centro das reivindicações da Visibilidade Cegos Brasil? Porque, infelizmente, esses tributos, que no caso da produção brasileira eles são danosos. A nossa produção sofre com a tributação absurda que esse país despeja sobre a produção. No caso da produção, realmente é danoso. Os tributos, eles são danosos. Mas no caso das pessoas com deficiência, os tributos são criminosos. São simplesmente, absurdamente criminosos. E ninguém quer ouvir. As pessoas acham que um cego deve pagar tributo sobre uma bengala, porque o cara que usa óculos e que enxerga paga pelos óculos. Ora, gente, é de um absurdo, é de uma disfarçatez total, tal afirmação. Essa afirmação é mentirosa como um monte de mentiras que a gente ouve sobre a questão da deficiência no Brasil. Onde empresas supostamente filantrópicas, mas que na verdade são pilantrópicas, ficam dentro da nossa política, manipulando e fazendo lobby para que a pessoa cega continue sendo aquilo que um diretor, um presidente de uma dessas associações filantrópicas, ou associações, fundações, etc, etc, ONGs, né? Ele disse que sendo questionado sobre um dicionário milionário, superfaturado, ele me chamou de quadrúpede. Na verdade, ele não chamou somente a mim de quadrúpede. Ele chamou todos os cegos que questionam esse tipo, a tutela no Brasil. Qualquer cego qualquer pessoa, pessoa com deficiência que venha a ir de encontro ou questionar, né? Questionar a tutela no Brasil, foi taxada de quadrúpede por esse senhor. Mas enfim, não vamos dar publicidade a quem não merece publicidade. O fato é, os tributos, eles são danosos, são criminosos com relação à pessoa com deficiência. E em relação a uma pessoa cega ou baixa visão, o crime é triplo.
Para vocês terem uma ideia, nós temos no Brasil 5 milhões, prestem atenção, 5 milhões de pessoas cegas ou com baixa visão que sequer fizeram o ensino fundamental. Gente, 5 milhões, segundo alguns historiadores, a Segunda Guerra Mundial teve 52 milhões de mortos. Tá, vamos dizer que foram 70 milhões, 80 milhões, mas vamos ficar com os historiadores. 52 milhões de mortos. Nós temos no Brasil, simplesmente, definitivamente, 5 milhões de cegos e baixa visão que sequer têm um ensino fundamental. Isso justifica o aparecimento da visibilidade Cegos Brasil e desse movimento social que pretende dar visibilidade, prestem atenção, visibilidade, porque nós somos cegos, sim, somos, ou baixa visão. Mas quem não nos enxerga é a sociedade. E ela faz questão de colocar tutores ou tuteladores, né, na frente da gente, para que eles digam o que é melhor para a gente. E 5 milhões de cegos ou baixa visão no Brasil, que sequer tem um ensino fundamental, mostra que está tudo errado. Tudo completamente errado. As tutelas, cada dia ganhando dinheiro do Estado e fornecendo serviço de baixíssima qualidade. Por que os tributos? E eu volto sempre aos tributos. Por quê? Olha, são 10 tópicos da VCB. Vamos falar dos 3 primeiros. Aliás, dos 4 primeiros, vamos falar deles. O quarto é são os tributos. Olha só a questão dos tributos como é complexa. Primeiro, eu diria o seguinte, que os tributos, eles incidem sobre o problema da pessoa cega no Brasil, da pessoa com deficiência, em especial da pessoa cega, desde que ela nasce até o dia que ela morre. E veja só como é que a coisa funciona. Os tributos, eles são divididos em 4 tópicos. O tópico número 1 dos tributos é a questão do atravessador. O atravessador, que geralmente é um tutelador, compra o produto lá fora e vende aqui com até 300% de lucro. Aí depois vem a questão da falta de subsídio. Subsídio zero. Nós subsidiamos no Brasil até um museu para o ET em Minas Gerais. Subsidiamos tudo no Brasil, mas a pessoa com deficiência não tem subsídio. É o segundo. O terceiro é a questão do financiamento. O Banco do Brasil cobra de 0,49% a 0,64% de juros ao mês para que as pessoas com deficiência possam adquirir produtos de acessibilidade. Bengalas, máquina braille, etc, 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 etc. Cadeiras de rodas, aparelho de surdez. 0,49% a 0,64% ao mês de juros. E o quarto item é uma casadinha. É uma coisa hedionda, eu diria pérfida. É assim, ó. O atravessador, que eu falei no início, ele lucra 300% em cima dos materiais que ele traz lá de fora, que só ele pode trazer. A pessoa cega não pode comprar, por exemplo, um leitor de telas diretamente nos Estados Unidos ou na Europa. Ele tem que comprar através do atravessador brasileiro, que geralmente é um tutelador. Geralmente pertence àquela classe dos tuteladores. Então, esse quarto item dos tributos, ele é hediondo. É assim que funciona a casadinha. Olha só. O
Banco do Brasil só financia com 0,49% a 0,64% se receber a nota fiscal do atravessador. E quando o atravessador emite a nota, os diversos níveis de governo, federal, estadual e municipal, simplesmente cobram os tributos. Ou seja, está tudo amarradinho, muito bem, convenientemente amarradinho. A coisa é tão pérfida que eu chamo tríplice aliança do mal. O atravessador com lucros absurdos, que geralmente também é tutelador. O governo cobrando tributos e o banco convenientemente cobrando juros. Vira uma verdadeira casadinha. Isso sem contar com a falta total de subsídios, né? Que a pessoa com deficiência no Brasil não tem. Bom, aí vocês dizem assim, ô Bebeto, mas vem cá, isso tem a ver, esses tributos, essas casadinhas, essa verdadeira, vamos dizer assim, situação pornográfica, tem a ver com a educação? Óbvio que tem. Claro que tem. Um pai de uma criança dita normal entre aspas, uma criança que enxerga, por exemplo, ele começa a educar o filho desde pequenininho, porque ele compra o lápis, caderno, borracha, e dá para o filho escrever, e ensina o filho a escrever. Um pai de uma criança cega vai ter 1000 dificuldades, porque eu falei da reglete e do punção, mas não falei do papel, que é outro escândalo no Brasil. O papel braille no Brasil é um escândalo. É um verdadeiro escândalo. E paga tributos também. Então, nós temos 10 tópicos na VCB. Eu falei do quarto. Vou falar do primeiro. Gente, a educação das crianças cegas no Brasil é uma situação que eu diria que só se compara num bordel. Total desorganização por parte do MEC, que não fiscaliza, não monitora. Para vocês terem uma ideia, foram compradas 6.600 impressoras em braille. Mais de 90% dessas impressoras em braille, com valor médio de 20 mil reais. Isso em 2010, 2011, 2012. Tá? Com esse valor médio de 20 mil reais. Mais de 90% dessas impressoras estão encaixotadas criminosamente nos porões das escolas brasileiras. A nossa inclusão deveria ser chamada de encaixão, porque as impressoras braille para nossas crianças cegas estão encaixotadas nos porões das escolas. A empresa que vendeu simplesmente não instala, não dá suporte, absolutamente nada. Ganhou o dinheiro do governo federal e não dá nenhum suporte. As impressoras estão encaixotadas criminosamente. Agora veja só. O braille não chega para a criança cega. É bom que as pessoas entendam que o cego pode até estudar com o computador, mas o cego só tem uma chance de ter contato com a letra, contato físico com a letra, é usando o braille. Eu quero te esclarecer que eu não sou braillista e nem sou tecnológico. Eu não estou aqui defendendo nem o computador e nem o braille, eu estou defendendo o uso dos dois, até porque nós temos impressoras em braille que são usadas no computador e temos as linhas braille que também são usadas no computador. São hardwares que você liga ao computador e a pessoa cega estuda usando o braille no computador. Então, não existe essa disputa entre braille e computador, que é uma das idiotices imensas que se fala no Brasil, que se propala no Brasil. Entendeu? Enquanto o nosso Congresso Nacional
fica criando cardápios em braille, quando a maioria dos cegos que podem frequentar um restaurante já usam smartphones e podem ler o cardápio na página do restaurante ou num aplicativo do próprio restaurante, ou até num simples doc ou TXT, o nosso Congresso Nacional criou uma lei para tornar todos os cardápios do Brasil em braille. A gente sabe que isso é impossível. A gente sabe que isso é impossível. Que o pequeno comerciante não vai poder pagar caro para as prestadoras de serviços, tuteladores, imprimirem cardápios semanalmente em braille. Isso é impossível. É uma lei que não pega. Então, onde o braille deveria estar, ou seja, nas escolas, ele não está. Mas nos cardápios, pela legislação brasileira, ele já é contemplado. Né? E outras aberrações, né? A gente sabe que absurdos acontecem em nome da educação das pessoas cegas. Por exemplo, o livro digital acessível não chega para os nossos jovens. Chega uma época, né, que o braille ele já não dá. Você não tem condições de manter em braille, por exemplo, um cara no nível médio. O número de material, a quantidade de material é grande demais. Não dá para ter tudo em braille. É claro que química, física, matemática tem que ser em braille, para o cego ter contato com as fórmulas, né? Enfim, não dá mais a partir do nível médio. Acredito que, eu não sou pedagogo, mas eu acredito que da quinta série em diante já não dá mais para manter tudo em braille. Mas o ensino básico, o braille é fundamental, o cego precisa ler. E não adianta o computador ler para ele, ele tem que ler, ele tem que ter contato com parágrafo, ele tem que ter contato com pontuação, ele tem que ter isso dentro dele, da cabeça dele. E a única forma é o braille. Não tem outra. Infelizmente, não tem outra. E muitos, entre aspas, mágicos, ficam dizendo que o cego pode estudar só com o computador. Isso é mentira. E é por isso que temos muitos advogados escrevendo errado. Eu tenho contato com textos de toda a gente do Brasil. E eu conheço advogados cegos que escrevem errado. Sabe por quê? Porque não leram. O primeiro requisito para você aprender a escrever é aprender a ler. Então, tópico número 1 da VCB. Braille que não chega para nossas crianças cegas. Livro digital que não chega para os nossos jovens no nível médio, nas faculs e daí em diante. Tópico 2 da VCB. Gente, os concursos públicos no Brasil são outro caso pornográfico. Empresas ganham até, segundo pesquisas, 40 bilhões por ano, 40 bilhões de reais por ano, mais de 10 bilhões de dólares, eu diria 15, quase 15 bilhões de dólares por ano, e simplesmente não existe uma legislação que force essas empresas a ofertar acessibilidade na hora da prova, na hora do edital. Os caras ganham dinheiro no Brasil e o social não acontece. Ou seja, o mínimo possível não acontece, que é dar acessibilidade às pessoas com deficiência, em especial às pessoas cegas ou baixa visão. Os concursos públicos no Brasil viraram uma indústria gigantesca. Com certeza tem políticos por trás, porque político está em tudo. A propinagem no Brasil é uma verdadeira epidemia nacional. E os concursos públicos não estão livres disso. Então, olha só, educação básica e depois os concursos públicos para dar direito ao trabalho. Né? Vamos para o terceiro item da VCB. Depois que a pessoa cega passa por todas as dificuldades, porque para conseguir
se graduar no Brasil, é preciso que um dos parentes que enxergam, um dos parentes dessas pessoas cegas, um parente que enxerga, se sacrifique. Porque não estou falando de sacrifício, de pagar a escola, etc. Eu estou falando se sacrificar de ter que fazer, inclusive, traduções para o Braille. Né? A pessoa tem que se sacrificar. Depois que passa por todo aquele processo de falta de livro didático nas escolas, de impressoras que não funcionam porque estão encaixotadas, depois do livro digital acessível não está nas mãos dos nossos jovens, esses jovens, mesmo assim, um grupo ainda pequeno, mas significativo, desses jovens, consegue chegar aos concursos públicos. E aí vem o sofrimento de não ter acessibilidade no edital, na prova, no local, acessibilidade de acesso, né? Os cadeirantes sofrem muito com isso. Enfim, os concursos públicos é uma outra pornografia no Brasil, com relação às pessoas com deficiência, em especial com relação às pessoas cegas. Aí vem o terceiro item da VCB, que é o exame admissional, o decreto 7133, criminoso, e a portaria 03 de 2007, que regulamentou o uso do EMAG, que é o modelo de governo eletrônico, de acessibilidade para o governo eletrônico. Olha só, vou falar do primeiro. O exame admissional no Brasil está sendo usado criminosamente para afastar as pessoas cegas que já passaram nos concursos, aquela peneira terrível que eu já falei para vocês. Essas pessoas cegas que passaram, o exame admissional é usado por alguns peritos, criminosamente, para bater um carimbo de inapto para a pessoa cega. Dizer que ele não pode exercer a função. E isso é criminoso. Até o senador Paim já reconheceu isso e colocou um projeto de lei lá em março de 2014, 6 de março de 2014, um projeto de lei para que o exame admissional seja para proteger as pessoas, independente delas serem cegas, surdas ou não, serem pessoas, entre aspas, normais. Porque o exame admissional protege a pessoa dita, entre aspas, normal. Protege. Mas, para as pessoas com deficiência, é usado criminosamente para filtrar, não deixar entrar no serviço público. Vamos falar agora do segundo item da letra B, desse terceiro item da VCB. Olha só. Decreto 7133. Vamos um pouquinho na história do porquê que esse decreto é criminoso. Vejam só. Esse decreto tem a ver com uma ação do governo Lula de 2004. O governo Lula disse que a partir daquele momento, 2004, ia ter o EMAG, que é o modelo de acessibilidade para o governo eletrônico. Ou seja, como tudo está se transferindo para o computador, para o mundo digital, o governo Lula criou o EMAG para que regras fossem adotadas, o W3C e etc, fossem adotadas regras de acessibilidade para que as pessoas com deficiência, em especial as pessoas cegas, pudessem ter acesso ao conteúdo dos sites e plataformas do governo. Poxa, isso é notável, isso é maravilhoso. Isso foi em 2004. Em 2007, o EMAG, esse modelo de acessibilidade do governo eletrônico, se tornou obrigatório. Mas como todas as leis para as pessoas com deficiência no Brasil, e disso eu vou falar daqui a pouco, é obrigatório, mas não tem punição, ou seja, na prática não funciona. Essa portaria de 2007 começou em 2004, lá com o uso do EMAG. Depois se tornou obrigatório em 2007 com a portaria 03 de 2007. Obrigatório,
mas sem punição. Ou seja, obriga, mas não pune. No fundo, não dá nada. Aí, em 2010, o governo lançou o decreto 7133. Que, olha só, a acessibilidade entrou como portaria. Agora veja só, a pessoa entra, passa por todo aquele processo terrível dos concursos públicos, da alfabetização, da graduação, etc, etc, passa pelo exame admissional, e aí quando ele entra, ele tem uma portaria que respalda a sua presença, ou seja, o EMAG, a portaria 03 de 2007. Entretanto, piscando na frente dele está o decreto 7133 de 2010, olha só, 2004, 2007, 2010. O decreto 7133 de 2010, que diz o seguinte: você terá metas e punição com até o corte de 25% de salário se você não cumprir as metas. Agora, não prevê acessibilidade para o cumprimento das metas. Quer dizer, em 2004 se dá um presente, em 2007 reforça o presente, né? Que é o EMAG, o uso do EMAG, o uso obrigatório do EMAG. Mas não tem punição. Aí em 2010 o governo edita um decreto do governo federal, ainda no governo Lula, que diz o seguinte: você tem metas e tem punição de corte de salário de até 25% para o não cumprimento das metas. Entretanto, você não tem a previsão de acessibilidade no decreto. Ou seja, na prática, o decreto anula a portaria de 2007, que seria a letra C dessa minha fala, do número 3 da DCD. Vou relembrar. Número 1 foi a questão da escolaridade. Número 2, a questão dos concursos públicos. E o número 3, que são divididos em 3 letras: A, exame admissional, que é um filtro; B, que é o decreto 7133, outro filtro; e C, que é a portaria, a fraca portaria de 2007, que não garante e não pune se não houver acessibilidade no ambiente de trabalho. Ou seja, falei de escolaridade, falei dos concursos públicos, que é o acesso ao serviço público, e falei dos filtros. Além de tudo isso, tem os tributos. Por que os tributos? Porque os tributos, que é o item 4, eles incidem sobre toda essa cadeia aí, ó. Escolaridade, concursos públicos, né? Porque a pessoa que enxerga pega apostilas, como é que se diz? Em qualquer lugar. A pessoa cega tem que simplesmente se acabar, usar os parentes, usar todo mundo para escanear apostilas, porque os concursos não são acessíveis. Inclusive gastando dinheiro do próprio bolso. Enquanto todo mundo tem o edital lá bonitinho, a pessoa cega tem que se virar para pagar alguém para transcrever aquilo, porque geralmente é PDF inacessível. E os tributos incidem sobre tudo isso. Olha só, se a pessoa não cumpre meta dentro do trabalho, ela já entrou e não cumpre meta, principalmente na iniciativa privada, pessoa cega, por que ela não cumpre meta? Porque a empresa prefere 1000 vezes pagar para a pessoa cega ficar em casa do que implementar no parque industrial ou no parque comercial da empresa, implementar a questão dos equipamentos de acessibilidade, porque eles são muito caros por conta dos tributos. Ou seja, tudo está ligado diretamente aos tributos. Inclusive, a pessoa cega, eu conheço casos de pessoas cegas que foram colocadas no ostracismo dentro das suas funções nas empresas em função disso,
Porque os produtos são absurdamente caros. E por que são caros? Porque o atravessador ganha, o governo ganha e até o Banco do Brasil ganha 0,49% a 0,64% de tributos em cima das ajudas técnicas e tecnológicas. Aí vocês dizem assim, então não tem mais problema, acabando, não tem mais problema. Mas tem, olha só, eu falei da portaria 03 de 2007, e olha como tudo está ligadinho, que simplesmente prevê obrigatoriedade, mas não prevê punição. Ou seja, ela não funciona. Aí eu vou falar do item 5 da VCB, que são as nossas leis. As leis que o Congresso Nacional fez, e aqui eu falo sem nenhuma ironia, foram leis maravilhosas. Se você ler o arcabouço de cada lei, você olhar, nossa, é um paraíso. A pessoa com deficiência no Brasil deveria estar vivendo num paraíso. Onde é que existe o pé de barro? As leis são de ouro, feitas de ouro maciço, mas o pé de barro. E onde é que está o pé de barro? Simplesmente nenhuma delas tem punição efetiva. Toda lei, a lei da alcoolemia, por exemplo, prevê, se você beber, você paga R$ 1.915 de multa. Na reincidência, R$ 3.830. Gente, isso é quase 10% da maioria dos carros populares no Brasil. Ou seja, se você reincidir no erro, com a lei da alcoolemia, você paga quase 10% ou 10% do preço dos carros populares no Brasil. Isso é punição. As leis das pessoas cegas, as leis que protegem as pessoas com deficiência no Brasil, não só as cegas, mas principalmente porque são as mais revitimizadas, gente, simplesmente essas leis não possuem um capítulo de punição. Ou seja, é tal qual a portaria número 3 de 2007, que eu falei no item 3 da VCB, no item passado. Se não tem punição, de que adianta ter lei? Qual a função da... Aí mas dizem, mas a lei não pode ser punitiva, a lei tem que ser para educar. Mentira! É mais uma das grandes mentiras que se fala no Brasil. Os países mais educados do mundo, Estados Unidos, Europa, Japão, são os países com as leis mais duras. O cara joga uma baga de cigarro no chão, paga $300 de multa. Então é mais uma mentira, uma falácia, né, que se propaga no Brasil. Então as nossas leis, o capítulo 5 da VCB, as nossas leis não possuem punição. E é por isso que existe a VCB, o nosso movimento social. Aí vem o 6º capítulo da VCB, que é a questão das nossas associações. Estão de joelhos nas mãos de homens inescrupulosos. Eu não tô dizendo aqui que os nossos presidentes de associação são inescrupulosos. Não. É claro que tem alguns que fazem falcatruas, etc. Mas não é a maioria. A maioria dos nossos presidentes de associação são homens honrados, homens de bem, que lutam pela pessoa com deficiência. O problema é quando chega nos altos escalões, que aí o tutelador, aquele que eu falei lá atrás, aquele que um deles me chamou inclusive de quadrúpede, e qualificou todos nós que questionamos de quadrúpede. Geralmente, quando chega na cúpula, o tutelador, esses tuteladores, que geralmente são empresas, e empresas lucradoras, esse tutelador toma conta da cúpula para poder dominar e não deixar que as impressoras em braille funcionem, etc, etc. Eu sei de casos de um cara que saiu de São Paulo para quebrar uma impressora em braille no interior de Pernambuco. A impressora estava funcionando parcialmente, ele chegou lá e quebrou e sumiu. É exatamente isso. Então o movimento social é para mostrar isso. Então as nossas associações, elas estão de pires na mão. Nós trocamos a esmola nas ruas
pela esmola institucionalizada. Prefeitos do Brasil inteiro deitam e rolam nas costas. Existem casos de associações no Brasil que brigam entre si para ver quem puxa melhor o saco do prefeito. Né? Então, associações frágeis é o 6º item da VCB. Nós precisamos reforçar nossas associações, porque os lojistas, o CDL, é uma das associações mais fortes do Brasil. As associações dos médicos, as associações dos banqueiros. Oh, nossa, a Febraban é uma potência. Já as associações das pessoas com deficiência vivem mendigando, simplesmente mendigando esmolas, restos que os prefeitos lhe jogam e que custa caro para o movimento das pessoas com deficiência, em especial das pessoas cegas do Brasil. Bom, aí vem o 7º item da VCB. Né? 7º item. Política de Estado. Ora, nós vemos que enquanto o Brasil não tiver uma política de Estado, uma política da pátria-mãe para as pessoas com deficiência, nada disso será resolvido, porque o Viver Sem Limites é uma piada. É um programa que não tem monitoramento, não existem metas reais traçadas, é tudo um conjunto de mentiras, de falácias, de intenções que nunca foram, inclusive, isso não é dito por mim não, foi a própria Câmara dos Deputados que disse isso claramente em matéria que tem aí na internet, vocês podem procurar. A Câmara dos Deputados disse isso claramente, que o Viver Sem Limites não disse a que veio, não fez nada, não mudou a vida da pessoa com deficiência. O livro continua não chegando para nossas crianças cegas, os concursos públicos são inacessíveis, existe a questão do decreto que o Viver Sem Limites deveria foi lançado em 2011, deveria ter emendado o decreto 7133 e colocado a previsão de acessibilidade para o cumprimento das metas. Correto? Então, o Viver Sem Limites é um programa de intenções. E de boas intenções, a gente sabe que o inferno está lotado. Precisamos de uma política de Estado que independa de governo, independa de governos, que os governos sejam forçados a seguir, custe o que custar. Bom, esse é o último 7º, o item 7º. Vamos para o 8º, o passe livre no Brasil. Então, passe livre. Então, muitas pessoas acham que, como eu ia dizendo, né, que os cegos querem, que as pessoas com deficiência querem passe livre no Brasil para ficar fazendo turismo. Não é bem a verdade. Eu conheço casos, como eu ia dizendo, conheço casos no Brasil de pessoas que ficaram cegas, totalmente cegas, porque teve uma infecção no olho, não teve o tratamento correto, não teve o passe livre para viajar, ou uma dificuldade enorme. Eu conheço casos, inclusive, de pessoas que vão para as televisões pedirem passagens para fazer tratamento nos centros mais desenvolvidos desse país. São casos escabrosos, senhoras e senhores. Acreditem. Então, o passe livre é uma reivindicação não para se fazer turismo, mas para que a pessoa com deficiência, em especial a pessoa cega, possa se tratar. Porque o glaucoma, por exemplo, ele tem problemas que, se não forem resolvidos, a pessoa perde um olho, a pessoa, além de perder a visão, perde um globo ocular. Isso é muito grave. O mercado de próteses no Brasil, eu não preciso nem falar para vocês, porque os escândalos estão aí, para todo mundo ver. É um mercado terrível, é uma verdadeira, um verdadeiro mercado persa, onde o jogo hediondo do lucro fala mais alto. Eu não preciso falar sobre isso, porque o escândalo das próteses no Brasil já é público no mundo inteiro. Bom, o item 9 da VCB. O que é que nós queremos no item 9 da VCB? Nós queremos que tudo que o governo conceda, tudo que o governo compre, tudo que o governo avalize,
tudo que o governo construa, tudo que partir com grana pública, seja acessível. Por quê? É algo tão estupidamente simples que eu não sei como é que nossos governantes ainda não atentaram para isso. Aliás, eu sei, porque quando rola a propinagem, é fácil esconder o óbvio, né? Mas enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque acessibilidade na planta custa 1%. Acessibilidade depois da coisa pronta custa 20%. Gente, eu não preciso deixar de ser músico para fazer uma conta dessas. Por exemplo, vamos lá. Se o governo concedeu para uma empresa de ônibus rodar, o governo federal, municipal ou estadual, não importa, os diversos níveis de governo, eles concederam para uma empresa de ônibus rodar, para um empresário, porque o transporte público no Brasil é um outro escândalo. Não é mais público, é transporte privado que se diz público, né? Mas vamos lá. Se os governos concederam para tal empresa de ônibus rodar, é obrigatório que todos os ônibus, olha o que eu falei, todos, sejam acessíveis. Se o prefeito de tal cidade concedeu para uma empresa local rodar, todos os ônibus têm que ser acessíveis. É tão simples, é tão básico que até o financiamento que a empresa que constrói o ônibus tem que fazer junto ao governo, ao BNDES, né, ou aos bancos estaduais, etc, etc, tudo já sai acessível se seguirmos essa política simples. É porque as pessoas gostam de complicar. E políticos adoram complicar para vender facilidade. Então, tudo, desde uma lata de cerveja até um avião, tem que ser acessível se recebe grana pública. E acreditem, no Brasil, de uma forma ou de outra, tudo recebe grana pública. Quer seja através de aval, toma um empréstimo lá no exterior e o governo tem que avalizar. Através de aval, através de concessão, né? Através da compra ou da própria infraestrutura do país. Tudo tem que ser acessível. E tem que nascer acessível, porque a diferença entre 1% e 20% é tão estúpida que não precisa explicação. Na planta, qualquer coisa pode ser acessível por 1% do preço total do produto. Depois de pronto, tem que se gastar 20% para tornar aquela coisa acessível. Item 10 da VCP. Gente, no Brasil, nossas meninas cegas, IDIs, ou seja, deficientes intelectuais, estão sendo estupradas sem socorro. Não existe política pública que preveja isso. Porque, veja bem, no caso das meninas cegas e das DIs, principalmente das cegas, elas não podem testemunhar, mesmo conhecendo o estuprador. Elas não podem testemunhar. Ah, Bebeto, você tem a solução? Não, eu sou apenas músico. Mas eu estou apresentando o problema para que os intelectuais, os homens que se dizem homens de cabeça, bolem alguma coisa. Alguma coisa precisa ser feita, porque nossas meninas cegas estão sendo estupradas, agredidas, violentadas no corpo e na alma, sem socorro das políticas públicas, sem qualquer tipo de menção. E o que é pior, vocês não têm ideia, a violência no Brasil está criando novas deficiências adquiridas. Tem um caso de uma menina lá no Rio Grande do Sul, que o namorado ciumento simplesmente cortou o pé da menina. Outro caso, em Macapá, três loucos, 3 demônios, estupraram uma jovem e cortaram as 2 mãos dela.
Ou seja, além de tudo, nós estamos gerando deficiências, né? Que dizem que somos 45 milhões de pessoas com alguma deficiência, quase um quarto da população brasileira, né? Enfim, os nossos velhinhos, eles estão sofrendo. Outro dia eu vi o professor Catarino, um querido amigo de muitos anos, na televisão se queixando que os parentes estavam roubando o dinheiro dele, o dinheiro da aposentadoria dele, para outros fins. Né? E ele passando fome. A pessoa com deficiência não tem uma política pública, uma política de segurança pública que ampare essa pessoa. Não existe. Querem um outro exemplo? Agora, recentemente, um casal no Rio de Janeiro, um casal de cegos, teve sua filhinha confiscada pelo Estado. Simplesmente confiscada pelo Estado, porque eles são cegos. Ora, mas a nossa convenção, que é fruto lá da Convenção de Nova York, que foi assinada pelo Brasil, proíbe esse tipo de prática. A pessoa cega pode sim, eu conheço vários casais que criam seus filhos e são completamente cegos. E, no entanto, esse casal no Rio de Janeiro foi impedido, está sendo impedido de criar sua filhinha. E o mais engraçado é que queriam dar a filhinha do casal para adoção. Agora vejam só, a menina branquinha, de olho azul, cabelinho preto, isso não cheira tráfico de crianças? Eu não estou afirmando, eu estou perguntando. Porque vemos pelas ruas do Brasil milhares de recém-nascidos debaixo de viadutos, e os conselhos tutelares nem aí. No entanto, a menininha, filha do casal de cegos, de olhinho azul, branquinha, cabelos pretos, logo queriam arranjar um adotante, se é que eu posso usar essa terminologia. Mas enfim, a violência contra a pessoa com deficiência no Brasil é algo horroroso. 10 itens, gente. Educação, concursos públicos acessíveis, filtros zero, tributos zero sobre nossas ajudas técnicas, leis mais duras, associações mais fortes, política de Estado, passe livre, regulamentado. A questão da infraestrutura, né? Tudo que vier do governo tem que ser acessível, tudo que tiver grana pública tem que ser acessível, e a questão da violência contra as pessoas com deficiência, em especial as nossas meninas cegas e DIs, que estão sendo estupradas sem que ninguém tome conhecimento disso. Ninguém quer saber, quer empurrar para debaixo do tapete, porque fica tudo entre família. Muitas vezes o estuprador é o pai. A menina se queixa. Eu conheci um caso, eu não vou falar o estado, por uma questão de ética, mas eu conheci um caso escabroso. Eu estava tocando numa pequena cidade, e chegou a tia e a sobrinha, e me falaram que a menina tinha sido estuprada, perdeu a virgindade, né? E o desgraçado, além de violar a alma e o corpo da menina, passou uma doença venérea. A família, por tabu, porque acham que mulheres cegas não têm órgão sexual. É tabu, né? O que acontece? A família foi largando para lá. O resultado, da menina perdeu todo o sistema reprodutivo. Chorava a menina, chorava a tia da menina e chorava eu. Eu não aguento mais ouvir isso, gente. As pessoas com deficiência no Brasil precisam de socorro. A ONU precisa ver isso e investigar. Basta investigar um pouquinho
Eu sou cego e músico. Eu investiguei um pouquinho, descobri coisas horrorosas. Coisas que eu nem tenho coragem de falar aqui. Porque para falar eu teria que chamar testemunha. E as pessoas têm medo. Vivemos numa democracia, mas ainda muita gente tem medo. Eu diria para vocês que, numa palavra, movimento social, nada mais é do que amor. Ame e você vai estar fazendo movimento social. Pense em lucro, ou posição política, ou prestígio de ocasião, e você não vai estar fazendo movimento social. Movimento social é amor, é dedicação a uma causa, mesmo que ela seja difícil de ser implementada, como é o caso das políticas públicas destinadas às pessoas com deficiência no Brasil. Eu tenho gasto, vamos dizer assim, eu tenho empregado grana do meu bolso para fazer isso, porque é justo. Não é justo que as pessoas tenham visibilidade, as pessoas com deficiência, em especial as pessoas cegas. E é injusto que 5 milhões de seres humanos, quase 10% dos mortos, de todos os mortos da Segunda Guerra Mundial, estejam à margem da sociedade. Gente, mas tem gente que diz assim, mas 1 milhão é de preguiçosos. Tá, vamos tirar os preguiçosos. 4 milhões, sobram 4 milhões. Mas 1 milhão de velhos. Vamos tirar mais 1 milhão de velhos. Ainda assim, sobra o equivalente a uma Salvador inteira, a capital da Bahia inteira, cheia de cegos e baixa visão, que sequer tem o ensino fundamental. Isso é um escândalo. Enquanto isso, os tuteladores e as empresas de fachada ganham dinheiro com a desgraça dessas pessoas. Eu peço desculpas a vocês pela eloquência. É porque isso sobe ao meu sangue, isso fere a minha alma. E como palestrante eu deveria ser frio. Mas não dá para ser frio, gente. Conhecendo os casos que eu conheço, não dá para ser frio. Não dá para chegar aqui como um autômato, como uma almofadinha, distante de tudo isso, e falar, eu não posso estar distante disso, porque há 35 anos atrás o meu livro didático não chegava. 35 anos atrás ele não chegava, chegava em formato de apostila, como chega hoje, péssimas apostilas, eu chamo livro apostilado. Eu quero agradecer a atenção de vocês, o carinho. Os meus contatos, inclusive telefônicos, eu tenho o Oi, né? Operadora Oi, que é o 7198702-7554. Vou repetir, 7198702-7554. E o TIM, que é o WhatsApp também, é o 71991658106. Repetindo, 71991658106. O meu e-mail é bebetopires@gmail.com. BEBETOPIRES, tudo junto em minúscula, @gmail.com. Eu, mais uma vez, me desculpo com vocês, não sou palestrante, não tenho qualquer tipo de formação acadêmica, não fiz faculdade, enfim, sou apenas um músico e peço desculpas a vocês se caso não fui claro em tudo que disse. E se tiverem dúvidas podem me escrever, né? O meu Twitter é Bebeto Pires, @Bebeto Pires, BEBETOPIRES, @Bebeto Pires. E qualquer coisa eu estou dispor de vocês para esclarecer qualquer coisa que tenha ficado em dúvida. São 10 tópicos da VCB.
A lista Visibilidade Cegos, inclusive o meu endereço de e-mail também serve para vocês se inscreverem na lista Visibilidade Cegos Brasil, que é uma lista de discussão onde nós debatemos esses assuntos todos, tá? Um grande abraço e um beijo no coração de todos vocês e muito obrigado pela atenção. Monte de mentira! Essa música é o nosso protesto. Monte de mentira!